amados, hoje nós estamos com a lição de número 13, a última lição desse primeiro trimestre de 2020. Você que tem a revista e pode nos acompanhar pela sua revista, você vai abri-la na lição de número 13. Nós vamos fazer nossa leitura bíblica em classe. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 16. O nosso assunto de hoje tem como tema o novo homem em Jesus Cristo. Novo homem em Jesus Cristo. O nosso textuário diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Verdade prática. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos concluindo esse trimestre, onde estivemos estudando sobre a antropologia, a doutrina do homem, e estamos encerrando com este assunto do novo homem em Cristo Jesus. Como é, de fato, que se processa essa realidade de nos tornarmos um novo homem em Cristo Jesus. É sobre isso que nós vamos estudar aqui, por esses momentos que aqui estaremos diante desse assunto. A nossa introdução diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais a alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nessa última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Sempre quando estudamos sobre a doutrina da salvação, esses três assuntos aqui abordados na lição de hoje, eles sempre se destacam no que diz respeito à salvação do homem, que é esses processos tão necessários para a nossa salvação, que é a justificação,
a regeneração e a santificação. São assuntos que em toda a teologia sistemática, quando estudamos sobre a soteriologia, esses assuntos eles se destacam de uma forma muito especial. E era muito próprio que o autor da revista se ocupasse desses assuntos, já que eles são a compreensão de como acontece esse processo de salvação na vida do ser humano. E nós vamos começar aqui falando sobre o nascimento do novo homem, ou como nós conhecemos, o novo nascimento, né? Você percebe, diante dessa necessidade que o próprio Jesus declara a respeito da humanidade, você percebe a condição triste em que o ser humano se encontra. Não há nada que pudesse ser feito dentro de uma reforma, de um paliativo. O homem não precisava apenas de uma ação paliativa. O homem necessita de um novo nascimento. A queda danificou o ser humano de uma forma tão absurda que somente o novo nascimento possibilita o homem a ter a sua restauração diante de Deus e ter possibilitado a sua relação correta com Deus, porque é impossível, como Jesus disse, o homem ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, se não nascer de novo. Então o novo nascimento é uma necessidade extrema, né? Uma necessidade extrema. E aí você vê a radicalidade da obra de Deus, né? A radicalidade da obra de Deus. Deus não veio fazer um remendo, Ele veio realizar uma nova obra, né? Uma nova obra. E essa nova obra, ela é muito interessante, porque o ser humano é considerado na criação original como sendo o último ato criativo de Deus, né? O último ato criativo de Deus foi o ser humano. Deus formou todas as coisas, e quando todas as coisas já estavam formadas e o mundo já equilibrado e um meio ambiente preparado para a sobrevivência do ser humano, Deus criou o homem como seu último ato criativo. Depois disso, as Escrituras dizem: descansou o Senhor como sinal que realizou a sua última obra dentro da criação. Na nova criação, nós temos uma sequência invertida. Nós temos uma sequência invertida. Por isso que quando você vai ler sobre a nova criação de Deus, e nós somos essa nova criação de Deus, e é muito bom a gente perceber isso, como o próprio Deus disse através do profeta Jeremias, no capítulo 18 do seu livro, que ele quando ele olhava o oleiro trabalhando no vaso, o vaso se quebrou, e a Bíblia diz que ele fez, né? Ele fez de novo. Essa foi a decisão de Deus, fazer de novo, né? A queda nos trouxe um prejuízo terrível, e Deus decidiu fazer de novo. Essa perseverança, essa capacidade de Deus, né, de reconstruir aquilo que se destruiu. Então, na verdade, Deus fez de novo. Por isso somos chamados uma nova criatura. Somos chamados uma nova criatura. Tiago 1,18 vai dizer que nós fomos gerados de novo, né? Fomos gerados de novo. E Tiago diz uma coisa interessante, ele diz que nós somos as primícias da criação de Deus. Somos as primícias da criação de Deus. Como a gente pode entender isso, né? Como a gente pode entender essa questão de sermos as primícias da criação de Deus, já que na criação original nós somos o último ato criativo de Deus. Criou Deus o mundo em 6 dias, e no sexto dia, no final do dia, Deus criou o homem. Porque na verdade, nessa visão de Tiago, nós somos aquilo que dá início a uma nova criação. Porque na verdade, se você olhar, você não vê o mundo recriado como um todo, você não vê o mundo restaurado. O que você vê é uma terra em ruínas, debaixo da maldição do pecado, coberta de todo esse caos que nós vivemos, como sinal da presença do pecado, fazendo com que a terra viva esse gemido, essa aspiração constante pela libertação, né? Como a gente pode entender que já há uma nova criação de Deus no meio desse caos,
no meio de tanta violência, no meio de tanta perversidade, no meio de tanta doença, de tantas coisas ruins, como você pode ver que há a presença de uma nova criação? Porque Deus está começando com o ser humano. Está começando com o ser humano. E está recriando o ser humano, né, no seu interior, na sua parte mais essencial, que é o seu homem interior. Logicamente que a gente percebe, né, que se nós somos as primícias da criação de Deus, isso indica que Deus consumará e concluirá toda essa obra que Ele começou através de indivíduos, né, que vão nascendo de novo e vão se tornando primícia da nova criação de Deus, vão se tornando esses personagens dessa nova criação, e a gente tem que viver neste mundo para revelar que na verdade Deus não está parado, que Deus não está passivo diante da situação, mas está recriando através de indivíduos que aceitam o seu reino, né, que aceitam o seu chamado, e Deus o gera para uma nova vida. Por isso somos primícias. Mas se você ler o Apocalipse, você vai ver que há uma conclusão daquilo que Deus começou com indivíduos que estão sendo gerados de novo, estão sendo primícias da criação. Porque lá no Apocalipse está dito que haverá novos céus e nova terra. Se haverá novos céus e nova terra, isso significa que Deus culminará a sua criação com a renovação total do mundo. Mas você já é as primícias, você é parte daquilo que Deus efetuará de uma forma plena. Então você tem que viver como alguém que manifeste no mundo que você é primícias da criação divina, da criação de Deus. Isso é maravilhoso. O nosso primeiro ponto nos diz assim: Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. O novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. A gente não se auto-regenera. Não existe força de vontade humana, disposições humanas. Não existe capacidade de desejos humanos que nos possa levar a uma experiência de restauração, de renovação, de regeneração espiritual. A regeneração é um ato soberano de Deus na vida do ser humano. É Deus que nos gera de novo. Por isso que João disse: nascidos não da vontade do homem, nem da vontade da carne e nem do sangue. Isso quer dizer que o homem não reúne em si condições para produzir essa experiência de novo nascimento. É um ato soberano de Deus na vida do ser humano, no interior do ser humano, através do seu espírito. Nascidos não do sangue e nem da vontade da carne. Uma vez nós nascemos da vontade humana, né? Quer seja numa intenção racional, né, de gerar um filho ou coisa dessa natureza, ou quer seja apenas pelo instinto da procriação ou pelo instinto sexual. De certa forma, a vontade humana esteve presente na geração de cada ser humano, né, de cada ser humano, nem que seja apenas gerado pelo instinto da junção sexual. Não houve planejamento e nem desejo, mas houve o impulso sexual e, de certa forma, nasceram da vontade humana. E nascidos da vontade humana, nós carregamos conosco, né, a natureza pecaminosa, que está em cada um de nós, latente, desde o nascimento, apenas para se manifestar em práticas e condutas quando nos tornarmos capazes, né, de fazermos escolhas racionais e também responsáveis. Então nós experimentamos o novo nascimento como um ato soberano de Deus, né? Como nós vemos nas Escrituras. No prólogo de seu Evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus. O último Adão
o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. O nascer de novo. O homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai celeste. Né? Essa é a grande obra de Deus no coração do ser humano. Então Deus não veio fazer uma reforma, Deus de fato veio gerar um novo homem. Nós somos um novo homem, e o velho homem precisa ser desfeito, precisa ser crucificado. O velho homem, ele caminha sendo mortificado até o dia em que nós estaremos livres do corpo do pecado, e aí, de forma integral e perfeita, seremos um novo homem, completos em espírito, alma, em um corpo renovado, Então nós somos nascidos de Deus, como tem aqui no segundo ponto. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé no plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Torna-se nova criatura em Cristo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus. Nascer de Deus, nascer pela ação de Deus, pela obra de Deus. Quanto a isso, nós trazemos consigo a natureza de Deus, assim como trazemos a natureza humana pela geração natural. O apóstolo Pedro diz que agora nos tornamos participantes da natureza divina, por essa geração espiritual, por essa geração da parte de Deus. Quanto a isso, nasce em nós agora uma natureza que está conflitando com a natureza pecaminosa. Paulo apresenta muito bem esta guerra que existe dentro de nós, quando nós recebemos a nova vida em Cristo Jesus. Há uma luta que se trava agora dentro de cada ser humano nascido de novo. Sua natureza espiritual o impulsiona, o inclina para as coisas de Deus. Sua natureza humana caída o inclina para aquilo que é contrário a Deus. Paulo diz que nele não há bem algum. Na sua natureza humana só há inimizade contra Deus. Então você precisa de fato ter consciência disso, para que você possa travar uma batalha consciente, como o apóstolo Paulo disse: eu luto não como indeciso, combate não como quem está esmurrando no ar, mas tenho consciência de que um dos meus piores inimigos sou eu mesmo, com o qual tenho que batalhar constantemente. Por isso ele diz: esmurro o meu corpo, o reduzo à servidão, para que eu possa vencer esta batalha. Então, mesmo nós, nascidos de novo, temos que ter a consciência de que nós estamos sempre em constante batalha contra uma natureza que nos inclina para as coisas que não são agradáveis diante de Deus. Porque algumas pessoas tendem a pensar: pois se nascemos de novo, por que ainda ter tanto impulsos carnais, tanto impulsos para o mal, já que nascemos de novo? Essa foi a vontade de Deus, por conta de que temos um corpo sujeito ao pecado. O nosso corpo ainda não está glorificado. O nosso corpo ainda pertence a essa criação que está debaixo do domínio, está debaixo da maldição do pecado. Então, quanto a isso, nós vamos viver esse conflito constante. Mas você já tem dentro de si todos os elementos necessários para obter essa vitória. Basta você desenvolver a sua vida espiritual, se alimentando da palavra de Deus, da comunhão com Deus, da oração. Você se fortalece espiritualmente, para que nesta peleja, a sua vida espiritual possa ter de fato excedência sobre a sua vida carnal, sua vida humana, seus impulsos naturais. Então, nós somos nascidos de Deus, nos tornamos filhos de Deus. O apóstolo João expressa a sua gratidão ao Senhor, dizendo: ó amados, veja quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos, nos tornamos participantes da natureza de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa, Somos nascidos de Deus. Então a gente precisa entender essa nova experiência de vida que Deus tem reservado para nós. Louvado seja
o nome do Senhor. Nascidos da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o nascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Eu acho riquíssimo o simbolismo da nossa experiência de novo nascimento que as Escrituras nos dá, né? Quando o próprio Cristo diz que a gente precisa nascer da água, né? Nascer da água. A própria experiência do novo nascimento carrega consigo uma semelhança muito grande com o nascimento natural. Um parto natural, né? Quando a mulher percebe que está na hora de dar à luz. E Deus fez isso para que a gente pudesse ver de fato a riqueza de detalhes que existe nesse processo chamado de novo nascimento. Por isso que Jesus disse que deve-se nascer da água. Todos nós sabemos que quando estamos no ventre de nossas mães, né, no útero materno, nós estamos dentro de uma bolsa com um líquido amniótico, água. Estamos ali dentro, protegidos, né, dentro do ventre de nossa mãe. E quando as contrações começam, existe aquela preocupação, né, de que está próximo, né, da criança nascer. Mas quando acontece algo natural, que acontece com algumas mães, aí se sabe que ali tem que tirar a criança imediatamente. É quando se rompe a bolsa, né, há um rompimento das águas, imediatamente aquela criança está pronta para vir à vida. Há uma semelhança muito grande, né, aqui com o novo nascimento, por isso que ele institui esse ritual do batismo como esse sinal do novo nascimento. Nós somos colocados dentro das águas e somos tirados de dentro das águas, rompendo as águas para surgir para uma nova vida. Esse simbolismo maravilhoso do batismo, riquíssimo esse simbolismo que nos dá a ideia do novo nascimento. Assim como a mulher tem a sua bolsa rompida e a criança sai das águas, né, para uma nova vida, assim nós, dentro dessa simbologia, somos tirados das águas para essa nova vida com Deus. Paulo, falando dessa verdade, usando o exemplo do povo de Israel, que também foram batizados, e ele diz que eles foram batizados no Mar Vermelho, nas águas do Mar Vermelho. É interessante a gente ver a forma como a Bíblia se expressa tão ricamente, né, nos detalhes dessa ação de Deus, de levar o seu povo à experiência de um renascimento, de um novo nascimento, né? Nós temos a história de Israel, e os próprios livros da Bíblia, os primeiros livros, nos descrevem essa história como sendo de fato a geração, né, a gestação de um povo, seu nascimento, né, seu crescimento, que vai até o Deuteronômio, que é a fase em que eles estão prontos para alcançar a sua herança. Mas nós vemos nos Gênesis, né, a verdade sobre o momento embrionário, sobre o momento em que Deus está gerando um povo através, né, da família de Abraão. E nós vemos o trabalho de parto do nascimento de Israel acontece no Egito, sobre uma pressão insuportável, sobre uma pressão horrível, acontece, né, esse trabalho de parto que Israel tem no Egito. E eles estão sentindo aquelas dores para nascer e começam a clamar e clamar. E Deus envia o homem que será aquele que ajudará nesse trabalho de parto, desse novo nascimento desta nação, que é Moisés, que é enviado para ajudar nesse trabalho de parto de uma nação que vai nascer para Deus. Quando chega a noite daquele nascimento, Israel sai do Egito. E a palavra nos mostra uma coisa interessante. É igual a criança se ajustando ao local do nascimento, né? Os médicos às vezes ajudam a criança a se ajustar bem ao local para nascer de parto normal.
E a palavra diz que Deus não levou o povo pelo caminho mais curto, mas pelo caminho mais difícil, e foi afunilando o povo de uma tal forma que eles tinham montanhas do lado, montanhas do outro, faraó que vinha atrás, empurrando o povo, e o mar vermelho, as águas que estavam diante deles, que precisavam ser rompidas para eles nascer, para eles passar, para experimentar uma nova vida. Ali era Deus levando Israel para o útero do nascimento, para se encaixar dentro daquilo que seria o nascimento de uma nação. É misterioso, é maravilhoso. A Bíblia é algo encantador, é algo de uma extraordinária mensagem, para os nossos corações. A gente precisa olhar as Escrituras com mais cuidado, precisamos nos demorar e deixar o Espírito Santo nos guiar sempre em grandes verdades que nos abençoem. E a palavra nos diz claramente que está lá Israel, e as Escrituras dizem que Deus rompe as águas, e quando as águas são rompidas, Israel passa pelo útero e sai do útero para o outro lado, para uma nova vida. Dali vem todas as experiências da infância, as reclamações, o choro e tudo quanto a gente pode falar, que não vamos nos demorar aqui, mas contudo, essa é um simbolismo que Paulo usa, em 1 Coríntios capítulo 10, ele vai falar sobre essa experiência de Israel, que todos foram batizados em Moisés e no Mar Vermelho, como um simbolismo de um novo nascimento, de uma experiência para Deus, nascidos da água. Nós fomos nascidos da água. Logicamente que o símbolo da água aqui é a palavra, assim também como a água é o símbolo do Espírito Santo. Nós fomos encharcados da palavra de Deus, para que essa semente corruptível gerasse em nós esta nova vida. Pedro diz que nós fomos gerados de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Assim como nós trazemos em nossa constituição humana, o gênesis do pecado por conta da geração natural, Deus agora pega uma semente corruptível, coloca dentro de nós, e nós somos gerados para a incorruptibilidade, numa ação de Deus no nosso interior. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O novo nascimento ou o batismo tem um simbolismo também de morte. Você vê aqui a radicalidade. É novo nascimento, mas também é morte, É o sinal de um sepultamento, de um ressurgimento para a nova vida. Morte e ressurreição. Não só morte, mas como ressurreição, como símbolo do sepultamento de Jesus e de seu ressurgimento para uma nova vida, Para uma vida que a morte não mais tinha domínio sobre ele. Então, é importante a gente perceber, porque cada aspecto desse da salvação, ele lida com uma necessidade nossa, Se a justificação lida com a culpa do pecado, com aquilo que é relacionado às minhas práticas, à minha conduta, aquilo que eu faço, livrando-me da culpa do pecado, a regeneração, ela lida com o domínio do pecado, porque o pecado tem domínio sobre a velha natureza, mas o pecado não pode dominar a nova natureza, a natureza recriada, a natureza renovada, a natureza espiritual. Então Deus nos deu essa nova natureza, nós somos uma nova criatura, uma nova criatura. Então na regeneração, Deus nos liberta do poder do pecado, do poder do pecado. Na justificação, Ele nos liberta da culpa do pecado, da condenação do pecado. Então são obras grandiosas e maravilhosas da parte de Deus. Nascidos do Espírito Santo, A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É Ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão, Jesus disse que é nascido do Espírito. Explica como é que isso acontece. E toma aqui emprestado, toma aqui agora
um dos símbolos do Espírito, que é o vento. E ele diz: o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Isso quer dizer que seres humanos não controlam essa obra. Seres humanos não controlam essa obra de regeneração na vida das pessoas. O Espírito Santo sopra onde quer. Ele não está limitado a controle religioso, não está limitado a dogmas humanos, a doutrinas humanas, não está limitado aos catecismos humanos. Há uma liberdade do Espírito Santo para realizar essa obra. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Jesus diz isso para quem? Para o mestre da lei, para o cara responsável em guiar as pessoas para a experiência de vida com Deus. E Jesus estava dizendo exatamente para ele: não são vocês que controlam aquilo que Deus faz, não são vocês que determinam quem é, quem não é aquele em quem Deus está fazendo alguma coisa, porque essa é uma obra que não está sob o controle humano, não está sob a supervisão humana, é uma obra que não pode ser observada nem na vida daquele que experimenta. É algo tão maravilhoso que a gente só conhece alguém regenerado à medida que ele caminha. Quantas pessoas elas não recebem o convite para uma profissão de fé, né? As pessoas ouvem uma mensagem, recebem um convite para aceitar a Cristo e muitos levantam a sua mão, mas eu e você nunca sabemos daqueles que estão ali sendo verdadeiramente alcançados pela obra regeneradora do Espírito. Na igreja de Atos, capítulo 5, é dito-nos assim, né? Que no capítulo 2, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Só Deus tem o poder de acrescentar à sua igreja os que estão sendo salvos, porque só Deus sabe quem é que verdadeiramente está fazendo mais do que uma mera profissão de fé. Quem é que está experimentando a obra regeneradora do Espírito e se tornando uma nova criatura de fato, e não simplesmente tendo uma mera experiência de profissão de fé. Por isso que Jesus disse que é o Espírito, que como um vento realiza a sua obra e ninguém controla o vento. Você pode até se utilizar e se beneficiar dele, mas controlar você não controla. Você não controla. O vento é livre. E Deus aqui, Jesus mostra para Nicodemo, o mestre da religião, que controlava quem entrava e quem não entrava. Eles tinham uma chave, como Jesus disse. Vocês acham que tem a chave que abre e bota para dentro, tira para fora e diz quem é que tem que ficar de fora, exclui aquele, exclui o outro, e aí Jesus vem como aquele que tem de fato a porta de entrada para o reino de Deus, colocar gente para dentro do reino que eles não aceitavam, que eles não conseguiam assimilar. E ele disse: eu sou a porta. E Jesus chegou ao momento de dizer: as prostitutas e os publicanos estão entrando adiante de vocês. Então é muito maravilhoso que Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, não é vocês que controlam. Talvez foi procurar Jesus ali com a mentalidade e pensar assim: puxa, Deus está fazendo alguma coisa e nós não estamos sabendo, né? Se tu és mestre vindo de Deus, né? Porque na verdade eles achavam que Deus deveria passar pela autoridade máxima religiosa para realizar alguma coisa. O Espírito Santo é o vento que sopra livremente, né? De uma forma soberana para fazer aquilo que ele quer, né? Sem que esteja dentro do controle da religiosidade humana. Logicamente o Espírito Santo age dentro de uma estruturação do reino de Deus sobre a terra, né? Do reino de Deus sobre a terra. Eu estou falando aqui, às vezes, os homens, na sua religiosidade, querem determinar o que Deus faz e o que Deus não faz. O Espírito Santo é o vento que sopra aonde quer. Isso não é observável, né?
Eu e você não temos como, de fato, julgar, né, no ato da conversão, quem é que está experimentando este novo nascimento produzido pelo Espírito Santo, né? É ele é livre para fazer aquilo que somente ele pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, na regeneração Deus nos livra, né? Nos livra do poder do pecado. Na justificação, Deus nos livra da culpa do pecado. Na regeneração, na justificação, Deus lida com o que eu faço, com a minha conduta, né? com o meu procedimento, com aquilo que se externa através de minhas obras. Na regeneração, Deus lida com o que eu sou, porque eu preciso de me tornar uma nova criatura. Paulo chegou a dizer: eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Porque na verdade nós precisamos da parte de Deus receber mais do que bons conselhos. Não é de mais leis que a gente precisa. Simplesmente o Evangelho não é apenas um código moral para ser seguido. O Evangelho é uma ação de Deus no meu interior, para que eu possa de fato viver aquilo que Deus quer que eu viva, porque na verdade Ele não colocou a sua lei diante dos meus olhos, Ele escreveu ela no meu coração. Ele está legislando não de fora para dentro, é de dentro para fora agora. Ele está legislando no coração. Quando a lei prescrevia apenas o adultério na prática, Jesus disse que o adultério começa na concupiscência. Quando a lei prescrevia que o homicídio acontece no ato de tirar a vida de alguém, Jesus disse que o homicídio começa no ódio, na ira. Por isso que Ele está legislando dentro de nós, através dessa ação restauradora. A lei foi escrita no nosso coração, para frear os nossos impulsos, para frear nossas inclinações naturais, através de um trabalho de cooperação nossa com o Espírito Santo, que é o outro processo conhecido como o processo da santificação. Nós vamos correr, porque a gente temos que fazer um resumo, né? Não podemos passar muito tempo aqui, a gente estamos numa transmissão. A justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé, né? Essas obras, elas acontecem simultaneamente, de forma conjunta, né? A santificação, ela acontece também simultaneamente como um ato posicional e depois vai, né, tomando aquele caminho do processo da santificação. Mas são simultâneos. Regeneração e justificação são simultâneos, né? Somos um novo homem, nascemos para uma nova experiência de vida, mas aí nós temos, né, toda a carga do pecado que cometemos diante de Deus, que precisa ser tratada. Daí a necessidade de justificação. E a figura que nos vem à mente aqui é exatamente a figura de um tribunal. E a gente precisa entender aqui que todos nós somos passivos do julgamento e da condenação. Se nós tivéssemos que estar diante de Deus por conta própria, todos nós seríamos, de fato, declarados culpados. Assim como aqueles que vão se apresentar diante de Deus sem estarem em Cristo, né? Eles terão que lidar diante do juiz de toda a terra e todos os seus pecados estarão lá. Mas nós não lidamos com essa questão em nós mesmos, nós lidamos com essa questão, né, da justiça, né, em Cristo, né, diante de Deus, em Cristo Jesus, né? Então nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes. Primeiro é a inutilidade da justiça humana. A inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justifica diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia. Só existe um meio de obtenção à salvação, é a de nos justificarmos perante o justo e de nos justificarmos perante o justo juiz.
a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo, né? De Jesus Cristo. Então nós temos que entender que o ser humano está falido. Na sua condição humana, moral e espiritual, ele está falido, é impossível, né? As Escrituras deixam isso bem claro, porque a primeira ação do Evangelho na vida do ser humano, quando ele encontra o ser humano, é exatamente provocar no ser humano esta consciência de pecado e a consciência de sua falência, a consciência de sua incapacidade. E a menos que a gente experimente essa experiência de incapacidade, a gente não consegue desfrutar da graça de Deus como deveria desfrutar, né? Então, há uma inutilidade, né, na nossa prática de justiça humana, né? E o interessante a gente notar é que a gente às vezes pensa assim, né, que o que mais ofende a Deus são os nossos pecados morais, as nossas práticas. Mas eu quero dizer para você que Deus se sente tão ofendido, né, tão ofendido, né, com a nossa justiça própria, quanto ele se sente ofendido com os nossos pecados morais, com a nossa conduta, né? Uma pessoa que é arrogante, achando que pode de fato fazer algumas obras, acha que Deus vai botar as obras ruins e as obras boas dele numa balança, né? Você não tem como reunir qualidades de peso que possa equilibrar a balança de Deus. Só teve um ser humano capaz de equilibrar a balança de Deus, e esse é Jesus Cristo, que traz a balança de Deus para o fiel. Todas as suas obras são muito maneirinha, para mover pelo menos o peso do pecado que está, né, sobre a sua vida. Então a gente precisa entender que a justiça humana é uma afronta para Deus, é uma ofensa a Deus, porque na verdade nós somos justificados por Deus gratuitamente, mediante Jesus Cristo. Nós temos que estar em Cristo para sermos de fato aceitos perante Deus. O ser humano traça o seu caminho para Deus. Todo o caminho do ser humano para Deus é religiosidade incapaz de conduzi-lo de fato a uma experiência de comunhão com Deus. A escada para Deus não se constrói da terra. A escada que Jacó viu, ela começa no céu descendo da terra, né? Então é Deus. Jesus diz aqui no capítulo de João, onde nós ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, o Filho do Homem que está no céu. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus está dizendo, nem o ser humano foi capaz de exceder, de subir, de alcançar, né, essa posição diante de Deus. Somente o Filho do Homem. Então, se nós queremos de fato ter o nosso caminho para Deus, a gente precisa exclusivamente depender da obra de Cristo. Nem o ser humano pode se colocar diante de Deus em si mesmo. Ninguém subsistirá diante de Deus estando em si mesmo. É preciso estarmos em Cristo para ser acolhidos, amados e perdoados. Nós temos que estar em Cristo. Como disse o profeta, as nossas obras são trapos de imundícia diante de Deus. Então, você que foi alcançado, cuidado para o espírito da religiosidade não tomar conta de você, achando que a aceitação de Deus agora é responsabilidade sua na manutenção disso, que a sua salvação é efetuada, né, a partir de suas próprias obras. Você foi salvo, e se você vive como salvo, você vai fazer as boas obras, você de uma forma agradável diante de Deus, por conta de que você foi salvo. O benefício da salvação vem antes, não é uma recompensa, porque você está agindo corretamente. As ações corretas é produto, é fruto da obra salvífica de Cristo em nós, né? Em nós, a maravilhosa doutrina da salvação, da justificação. Deus era o perdão e muito mais que uma anistia, concede-lhe o Espírito, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado, seus pecados inteiramente apagados. É uma coisa linda, é uma obra completa. Não é apenas um paliativo, uma cobertura para a situação. É Deus lhe tornando justo, né, através da obra de Cristo. Assim como o pecado lhe foi imputado, a justiça de Cristo é imputada.
assim como em Adão todos pecados, porque a justiça de Cristo Deus imputa para nós. A palavra diz que nós estávamos em Cristo, crucificados com Ele, por isso Deus pode imputar a justiça de Cristo, né, a nós seres humanos, que aceita, que reconhece, que se apropria disso pela fé, né, que se lança de forma confiante, né, nessa proposta de Deus. Então, é uma doutrina maravilhosa. Precisamos mais viver com medo de Deus, com medo de sua ira. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê cobertos, né, com a justiça de Cristo. As vestes que nós vestimos de justiça foram providenciadas por Jesus para nós estarmos em Deus. Ele se vestiu das vestes da salvação e nos vestiu, né, com a sua justiça para que estivéssemos diante de Deus. Somente Ele pôde nos cobrir de nossa nudez, de nosso desconforto de Deus, para que você pudesse ter segurança. E a palavra diz: nós temos, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Deus está em paz comigo, né? Eu estou em paz com Deus, você está em paz com Deus por meio de Jesus, que se colocou no meio dessa briga para pacificar esse conflito, essa inimizade. Por isso que no processo da salvação existe aquilo que a gente reconhece, aquilo que a gente conhece de reconciliação. Nós estamos em paz com Deus por meio de Jesus. O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante é um justo aos olhos de Deus. Haja vista que houve com o ladrão, haja visto que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Há uma purificação, há uma limpeza, né? Nós passamos a ser vistos por Deus de uma forma tão especial nesse momento, né? Nesse instante. Então, essa é uma coisa maravilhosa da parte de Deus. Para nós encerrarmos, nós temos aqui o terceiro aspecto da salvação, que é a santificação do novo homem, né? Regeneração, justificação e santificação. Essas três coisas têm que estar presentes para que, de fato, a gente seja conhecido como alguém que foi alcançado pela salvação de Deus, né? Pela salvação de Deus. Não podemos aqui ressaltar um em detrimento de outro aspecto. Eles têm que estar cooperando de uma forma conjunta. Eles são complementares, né? Complementares em sua ação na nossa vida. Então, se houve regeneração, se houve justificação, pode ter certeza que tem que haver santificação. É um resultado. Foi realizado em mim. Se não houve santificação, é porque não houve regeneração e nem justificação verdadeira na vida do ser humano. Isso aqui é uma consequência. Santificação é uma consequência. Lógico que há graus, né, de santificação, porque a Bíblia fala sobre isso, né? Há diferentes graus de santificação e há diferentes aspectos da santificação. Há a santificação posicional, progressiva, que se desenrola ao longo da caminhada que nós temos sobre esta terra. Sobre isso nós vamos falar aqui agora. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Deus tem um padrão. Deus estabeleceu um modelo para que nós possamos alcançar um alvo, prosseguindo para o alvo, né? Deus colocou o seu filho, como a palavra diz, como primogênito, né? Como primogênito de toda a criação, como aquele que é o ser humano que dá início, né, uma nova humanidade. E todos os que estão sendo de fato transformados têm em Jesus o seu modelo para ser alcançado, né? Então todos nós estamos nos esforçando para chegarmos à perfeita varonilidade de Cristo Jesus, né? De Cristo Jesus. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa entender que no ato da nossa conversão acontece
Por isso, independente de como nós estamos ainda nessa questão do crescimento na santificação moral, né, a gente precisa entender que nós somos chamados de santos. Somos chamados de santos. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Às vezes nós olhamos para uma pessoa que se converteu e a gente encontra ainda alguns comportamentos, alguns vícios, alguns jeitos e transjeitos que não estão coincidindo com a realidade, né, daquilo que se possa conhecer como santificação. Ele está ainda na santificação posicional, né, que vai se processando numa santificação progressiva. Nessa santificação posicional, todos são chamados santos. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta para os Coríntios, ele escreve e diz aos santos irmãos que estão em Corinto. Isso indica que não importa a situação individual, pessoal, ele reconhece todos como santos numa questão de que foram separados do mundo para Deus. Essa é uma santificação posicional, né? Quando nós somos arrancados, porque a palavra diz, somos desarraigados do mundo e plantados na presença de Deus. Somos desarraigados e plantados na presença de Deus, né? Então, essa é a realidade. Somos santificados ou separados para Deus. Essa santificação é conhecida como santificação posicional, né? Que é aquela coisa que Deus nos coloca já diante dele como separados para ele, né? Que deve seguir-se, né, da santificação progressiva, dia após dia, né? Dia após dia. Santificação como o terceiro. O novo homem em Cristo, ainda que seja como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura de do Filho de Deus. Na santificação do homem, do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus, né? Estamos caminhando num processo de santificação. É isso que a gente precisa entender. E nesse processo de santificação, a gente precisa entender uma coisa, né? Que a gente estamos enfrentando uma batalha consciente contra impulsos naturais que fazem parte da nossa natureza humana, né? Então a gente vamos cada dia, né, vencendo e superando situações de vícios e inclinações naturais com as quais nós temos que lidar constantemente, né? Então isso é progressivo. Então você tem que avaliar uma coisa: como é que você está desde o tempo que você decidiu entregar a sua vida ao Senhor? Como é que você se encontra? E a luz do justo vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, né? Quantas pessoas vivem um saudosismo religioso, né? Pensando como eram dedicados, como eram mais consagrados, como eram mais, né, cheios de fervor. A gente precisa se preocupar se nós estamos sendo transformados de glória em glória, ou se nós estamos entrando num processo de definhamento espiritual. Porque na verdade a vontade de Deus, de fato, é a nossa santificação, né? Que é uma santificação progressiva. Todos os dias a gente temos batalhas para serem vencidas contra o pecado, que é a pior de todas as batalhas que nós travamos, onde o apóstolo Paulo apresenta, o escritor, o apóstolo Tiago diz que é uma luta contra a própria carne, né? Lutando até o sangue. Então é uma batalha violenta e sangrenta, né? Uma batalha que exige de nós, de fato, uma disposição para que a gente possa vencê-la nesse processo de santificação. Se na regeneração há um ato soberano de Deus, na justificação há a nossa cooperação com relação à fé e ao arrependimento, na santificação nós cooperamos com o Espírito Santo, né? Na santificação nós deixamos que o Espírito Santo nos incline para as coisas de Deus. Daí a gente não faz aquilo que fez os filhos de Israel, o que é não ouvir o Espírito Santo que está falando,
né? A gente também não resiste ao Espírito Santo, e o ouvindo e não resistindo, a gente passa também a não entristecer o Espírito Santo. Então, se a gente o ouve, e se a gente não resiste, e se a gente não entristece, a gente também não extingue o Espírito Santo das nossas vidas, que vai ter toda a liberdade para operar em nossas vidas, porque nós estamos rendidos a Ele. Tem que haver uma rendição. O Espírito Santo, embora sendo Deus e tendo todos os atributos da divindade, sendo onipotente, Ele não vai agir arbitrariamente em nossas vidas. Ele não nos vai impor a santificação como uma ação coesiva. Não. A santificação acontecerá dentro de um processo de cooperação, que parte também, né, de nossa vontade, não apenas da vontade de Deus. Né? Não apenas da vontade de Deus. Então a gente precisa entender isso. Como diz aqui, o novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Essa é uma declaração muito forte. A santificação para a salvação. E embora que você já tenha vivido todos esses processos de regeneração, justificação, e está lutando todos os dias para a santificação, não esqueça que você se deparará com momentos de fraquezas, né? Com momentos de cometer alguns pecados. João nos diz isso, ele diz que não tem pecado, como a gente não deixando com que o inimigo nos achate com sentimento de culpa, mas reconheçamos os nossos pecados e procuremos manifestar um arrependimento sincero, que inclui o nosso intelecto, que é o conhecimento sobre o pecado, nossas emoções, que é a tristeza pelo pecado, e nossa vontade, que é a capacidade de abandonar o pecado, simplesmente. Embora somos nascidos de novo, mas ainda estamos sob essa condição limitada, né, que nos condiciona de tal forma a cometer algumas situações que nos entristecem diante de Deus, mas que seja esse o caminho do arrependimento sincero, o caminho do arrependimento verdadeiro, que inclui o que eu entendo, o que eu sinto, e inclui aquilo que é a minha vontade, o meu impulso. O salmista Davi disse: eu pequei contra ti, né? Reconhecendo o seu pecado, e demonstrou tristeza pelo pecado, quando diz: um coração quebrantado o Senhor não despreza. E demonstrou disposição de mudar, quando pediu a Deus que transformasse o seu interior, para que ele pudesse viver uma transformação real na sua vida exterior. Então, esse último ponto aqui diz que a santificação é a vontade de Deus. O que é isso? É uma vontade imposta? É uma vontade exigida? É uma vontade que se autoimpõe? Não, a vontade é o desejo de Deus, que eu e você almeja a santificação, como deseja Deus a santificação para nós. E o que é isso? É Deus nos impondo um fardo insuportável? É Deus nos colocando algo impraticável? O que está no coração de Deus quando a Bíblia declara assim: é a vontade de Deus a vossa santificação? Veja pelo lado de Deus. Você é o objeto do amor de Deus. O humano criou para manter uma comunhão íntima e estreita com Deus. O que o pecado fez? Nos afastou de Deus, nos impediu de ter um relacionamento íntimo com Deus. O que é a exigência da santificação, senão o coração de Deus nos querendo ter de volta? O que é a santificação, senão de Deus, de querer que a gente tenha as condições de viver diante dele, na sua presença, de gozar de uma comunhão extraordinária com ele? Não é apenas Deus nos impondo um fardo insuportável, exigências absurdas e impraticáveis. A santificação é
a manifestação, a exigência da santificação é a manifestação do coração amoroso de Deus, dizendo assim: prepare um caminho para mim, prepare um ambiente para mim. Foi isso que ele disse para Moisés no Monte Sinai: prepare o povo, santifique, eu vou descer, eu quero estar no meio deles, eu quero caminhar com eles, eu quero me relacionar com eles. A carta aos Hebreus diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Seguir a paz e a santificação. Quantas pessoas querem se relacionar com Deus, vivendo uma vida comprometida com o mundo, com práticas impróprias, e querem manter amizade com Deus, ao mesmo tempo que mantém amizade com o secularismo impossível. Se você for amigo de Deus, você se constitui inimigo do mundo. Conselho para você: você travar ser inimigo dele. O que a Bíblia nos ensina sobre a inimizade com o mundo não é que eu vou para cima do mundo e dizer: mundo, eu te odeio. Não, você só precisa construir a amizade com Deus. A consequência disso é que o mundo vai lhe odiar. O mundo se torna seu amigo à medida que você constrói a sua amizade com Deus, através de uma vida de santificação. É assim que acontece. Então, que a santificação seja o nosso anseio, porque é que a nos relacionarmos com Deus. Que seja assim na sua vida, esse processo constante de uma vida santificada, para você desfrutar cada vez mais da presença de Deus na sua vida. Amém? Espero que tenha abençoado a vida de algumas pessoas nesta manhã, neste momento em que estamos aqui juntos. Eu não consigo ver aqui, dá para ver que tem algumas pessoas aí entrando, mas não dá para ver quem são, né? E eu agradeço quem está assistindo comigo nesse momento, né? Quem está participando, e que Deus abençoe a vida de vocês de uma forma muito especial, de uma forma muito maravilhosa. Bom estar com os irmãos que estão comigo nesse momento, né? Os que estão enviando mensagens, os que estão assistindo, Deus os abençoe maravilhosamente. O nosso material didático já está aqui, certo? Os irmãos quiserem adquirir, está aqui todas as faixas etárias. O irmão Dedé deixou aqui com o irmão Helder, né? E quem desejar já adquirir, pode passar por aqui e pegar o seu material didático da nossa escola bíblica dominical, né? E não esquecendo aqui a exigência do irmão Cândido, né? Nossa conclusão, né? Eu sei que se ele estivesse aqui, ele ia logo perguntar. Então, quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A sua vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio. Agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Se nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nesta bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Vamos orar, irmãos, e agradecer ao Senhor por esse momento. Pai, nós te louvamos pela oportunidade de mais uma vez poder estar com alguns dos irmãos que acordaram nesse dia de domingo, Senhor, para ouvir a tua palavra. Que o Senhor os abençoe poderosamente. Que a bênção de Deus seja derramada em cada lar, Senhor. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde os corações e as mentes dos teus filhos. Deus amado, muito obrigado por esse instante, Senhor. Fica conosco no decorrer desse dia. À noite, Senhor Deus querido, retornaremos aqui para mais uma vez